Olá, família do Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Mais uma vez, hoje nos encontramos para dar mais um tema, mais um episódio bem especial, aqui nesta série Desmascarando Satanás, totalmente livre e salvo das garras das trevas. Querido, hoje vamos tratar do vídeo número 11, que tem como título O Poder dos Anjos. Lembra-se do título anterior? Nós falamos aqui satanizando todos os humanos. A meta do diabo é todos serem ímpios, todos serem pecadores, todos até para ele, melhor que sejam zumbis, que sejam iguais a ele. Esta que é a meta, a ideia do diabo. Para tal, como tenho comunicado, que cada dia nós estamos a receber surpresas das verdades reveladas do mundo oculto. Você não pode imaginar. Exatamente a outra novidade que acabei de receber agora, que vou colocar aqui o vídeo, que mostra que Satanás fez a questão de fazer vir alguém que é para fazer geração inteira dos anticristos, geração inteira dos satanistas. Consegue ver? Acompanhe este vídeo aí. Satanás havia se materializado para mim e me pediu uma moça virgem. Seu plano era de construir uma geração satânica através da semente da virgem. Tá aí, consegue ver? O plano dele é de constituir uma geração inteira. Uma geração inteira satanizada. Este que é o desejo dele, que todos caiam na miséria do plano, do caráter dele. Essa que é a vontade de Satanás. É muito triste. Isso tudo vem de onde, querido? Satanás se perdeu exatamente por causa de orgulho. O orgulho é um elemento muito terrível na sociedade, na vida de alguém. É isso que faz perder as pessoas, porque é o orgulho que faz a pessoa se esquecer quem é. O orgulho nos faz esquecer quem nós somos, de onde é que nós viemos, quem é o nosso responsável. Não nos esquecemos disso. Inclusive também nos esquecemos quem é superior de nós. Nós acabamos nos achando como absolutos de forma que passamos a ficar cegos sem perceber quem nós somos. É exatamente isso que estragou a Satanás. Acontece na vida de qualquer pessoa. Quando se apegar ao orgulho, o orgulho cega, se esquece que você veio de alguém que tem um superior a si, que você precisa de considerar os outros. O orgulho cega isso. Satanás aconteceu assim. Ele acabou se esquecendo que ele é anjo. Ele se esqueceu que ele é criatura. É igual em ser vivo e é dependente de quem o criou. Como os outros seres vivos também. Se esqueceu disso. Por causa de quê? Do orgulho. Ele se esqueceu de que existe alguém superior a ele e que deve ser honrado. Este deve ser honrado, deve ser adorado e merece a devida honra, a devida consideração. Ele se esqueceu disso por causa do orgulho. Queridos irmãos, imagine o Salmo, está escrito no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim: quem é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Diz ali: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. O livro de Salmos está nos revelar de que nós, os homens, fomos feitos com material menor do que os anjos. Os anjos foram feitos com material acima, um pouco mais especial em relação aos homens. Digo isso porque nós somos fisicamente limitados, mas os anjos já não. É possível que onde eu estou, não tenho dúvida, estou acompanhado de anjos, mas quem está a ver? Ninguém. Eles podem se materializar, podem aparecer fisicamente, podem desaparecer, podem escorrer vários quilômetros em um apenas minuto, em um segundo, podem fazer isso. Eles foram feitos com material acima. Eles não são dependentes de alimento como nós. Você e eu apenas perder um almoço, perder um jantar no mesmo dia, já é um motivo de uma situação de se sentir mal, até mesmo ficar doente. Mas para eles já não. Eles foram feitos com material mais especial do que dos homens.
Queridos irmãos, é desta maneira que eles, sendo feitos nesse estilo, Satanás se esquece. Se esqueceu por causa do orgulho. É triste isso. É muito triste mesmo. Agora, percebe, nós estamos aqui a tratar sobre o poder dos anjos. Através dessa maneira que eles foram feitos, também foram feitos e dotados de poderes. Exatamente o que eu estava a falar aqui. Eles têm o poder de aparecer, de desaparecer, de escorrer quilômetros em 1 segundo, em 1 minuto. Eles não dependem de comer, eles podem entrar no organismo de alguém, sair, eles podem fazer isso. Eles têm esse poder. O homem nenhum é capaz de defrontar um anjo. Estou a falar, seja anjo mau, anjo bom, homem nenhum pode defrontar. Nós apenas dependemos de Jesus Cristo para nos defender dos anjos maus, aqueles que caíram. E agora, qual é o poder dos anjos de forma especial? Os anjos caídos. Será que eles são totalmente poderosos e que ninguém pode lhes suportar? Ninguém pode lhes enfrentar? Seria isso? Antes de mais, nós estamos aqui a falar sobre o desmascarando Satanás, para falar das obras satânicas, das obras ocultas, o que está a acontecer lá, que de alguma forma está a enganar pessoas, está a reter as pessoas no mal, está a reter as pessoas na perdição. É isso que estamos a falar. E para tal, temos que reconhecer que nós estamos numa guerra. Nunca devemos se esquecer isso. Nós estamos numa guerra. É todo momento. Essa guerra é uma guerra constante. É uma batalha constante. E todas as noites são noites perigosas. Por isso eu sempre aconselho, não durma sem orar. Percebe? Lute para que você não durma sem orar, pelo menos. Imagine agora o testemunho do ex-satanista da Índia. O que ele diz sobre as noites. Acompanhe isso. E todas as noites, por volta das 0 horas, o mundo das trevas se levanta, tem controle de tudo aquilo. E estes demônios vão passando de casa em casa, acorrentando e levando as almas das mesmas pessoas. Está aí a dizer, todas as noites, a partir das 0 horas, os demônios se levantam para ir atacar casa a casa. Está a falar dos demônios. Essa aqui é a parte que ele conheceu. Como eu disse num dos vídeos, de que eles são totalmente desorganizados. Há um grupo que acorda ou que escala às 0 horas, há grupo que escala às 3 horas, há grupo que a partir das 19 horas já estão em ação, das 18 horas já estão em ação. Eles são assim, são totalmente desorganizados. Faça as coisas à sua maneira. Mas, sobretudo, aqui conseguimos ver que as noites são perigosas, as noites são de ataque. E nós nem conseguimos imaginar quanta forma Deus tem nos protegido para a gente acordar de manhã ainda dispostos, com energias, com força, com inteligência, disposição para seguir a nossa agenda. A gente nem imagina isso. Veja só, o que acontece então nesses combates? Estamos a falar aqui, à noite, os demônios, os feiticeiros, os bruxos saem, deslocam para ir atacar. São combates. Então, o que acontece entre eles? Quando eles se encontram entre os que saem para atacar e aqueles que são enviados dos seus. O que acontece? É aqui onde que nós passamos agora a conferir qual é o poder dos anjos. Como que eles são. E agora, vamos saltar depois do ex-satanista da Índia, vamos agora acompanhar o testemunho do ex-satanista angolano, o Gabriel Estevão. Ela agora vai nos relatar, vai nos testemunhar pela sua própria boca o que acontece. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar. Por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjos de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença.
A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outros para o bem do ser humano. Tá aí. Quando os dois grupos, os anjos de Deus, os anjos de Satanás, estão parados, não se vê a diferença. A diferença é apenas nas suas ações. É isso que Jesus Cristo disse. Pelos seus frutos os conhecereis. É assim também como entre nós. As pessoas são distinguidas pelas suas ações. Agora, como diz aqui, estamos a falar do poder dos anjos, diz que um grupo pequeno só dos anjos de Deus afugenta um número maior dos demônios. Agora, você já pode começar a imaginar. Alguma coisa não está bem aqui. Estou a falar aqui de coisa que os próprios satanistas, os bruxos, os que estão envolvidos no mundo satânico, testemunham isso. Não é apenas ele. São muitos outros também que testemunham algo idêntico. Por isso eu hei de vos trazer aqui testemunho de muitos outros que passaram por essa situação e foram ver que os que iam lhes acompanhando para atacar não eram exatamente potentes. Não eram. Porque de alguma forma caíam em choque e eles até eram abandonados. Os próprios demônios que se diziam que nós somos poderosos, somos mais, fugiam. Por que fugiam? Eles não são totalmente poderosos, não são absolutos. Então aqui vou vos trazer ainda surpresa. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. Há de ver aqui a vergonha de Satanás, a realidade de Satanás, a mentira dele e a vergonha pública que ele passou neste vídeo. Vamos ainda continuar. Ele ainda volta mais a testemunhar, o mesmo Gabriel Estevão. Veja agora o que ele passa a nos dizer aqui. Nesse mesmo grão de conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar 10, 20, mais do que isso. Só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nós. Tá aí. Estamos a falar do poder dos anjos. Um anjo só de Deus afugentar 10, 20, mais, um número maior. Imagina, nosso Deus é todo poderoso. O Deus Criador, o Deus da Bíblia. É por isso que Satanás ataca os cristãos. Por isso que Satanás persegue os que adoram a Jesus, os crentes a Jesus Cristo. É por esse motivo. Porque ele é um derrotado. Ele não tem poder absoluto. Nós somente temos defesa em Jesus Cristo. Veja que maravilha. Por isso, desde já, em nome de Jesus Cristo, não tema os demônios. Tema a Deus. Percebe? Em nome de Jesus Cristo, não tema os demônios. Não tema o mundo oculto. Não tema Satanás. Tema a Deus. Eu já vos disse aqui, nós estamos a somar 10 anos de existência. Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. São 10 anos de muita atividade, de muito trabalho missionário, assim como também de muita persistência diante de tanta dificuldade que nós já passamos, entre elas, ataque direto de Satanás. Falei aqui o dia de ontem, de que Satanás, ele me atacou no dia 15 de março deste ano 2025. E não foi ataque para brincar. Foi um ataque para silenciar que esta série não pudesse dar continuidade. Pela graça de Deus, o poder de Deus me abraçou, me cobriu e eu estou hoje a testemunhar a você e a trazer ainda mais outros episódios para te revelar mais o que acontece no mundo oculto. Por isso, fique comigo até o final. Acompanhe toda esta série. Se inscreva, querido. Se inscreva, cada dia estou a trazer aqui novidade. Se inscreva já, faz ali. Procura o botão de subscrever. E ative o sininho para você estar a acompanhar tudo isso. Só Deus é quem está a comandar essa série toda. Apenas Ele. E agora vamos acompanhar ainda mais um testemunho do que acontece nos momentos de ataque. Veja agora é o ex-satanista do Camarões. O que ele vai nos dizer aqui é mais um surpreendente, um choque nos momentos de combate entre os anjos. O que acontece? Vamos ver.
Alguns anjos desceram do céu com suas espadas. Esses anjos guerreiros travaram uma guerra contra aquela legião que estavam comigo. Os demônios fugiram e me deixaram sozinho. Eu pensei, esses anjos vão me cortar igual eles fizeram com os demônios. As lâminas de suas espadas estavam bem afiadas. Eles se aproximaram de mim e disseram: a nossa guerra é contra os demônios. Já as almas são preciosas e valiosas para Deus por serem compradas a preço de sangue divino. Tá aí. Este homem estava no meio de combate, acompanhado com os demônios. Mas enfim, chegou a hora, os anjos de Deus apareceram para defender os seus e ele estava lá. Ele viu e testemunhou sozinho. O que aconteceu? Na hora em que aqueles anjos estavam a descer, todos os demônios estavam a acompanhar a ele, fizeram o quê? Fugiram. Porque não tem poder totalmente absoluto, não tem. Estamos a falar entre os anjos. E agora, temos aquele então, o chefe deles, que se intitula como o chefe, o mais, o Deus Todo-Poderoso. E ele, sim, se gaba entre os seus agentes. E ele limita que os seus agentes não vejam o outro lado. Que é para evitar que esses agentes descubram o verdadeiro poder do Deus Criador, verdadeiramente Criador, e depois lhe abandone. Ele tem este receio. Por esse motivo, ele limita e evita que se fale o nome de Deus Todo-Poderoso. E neste caso, ele, porque coloca os seus agentes cegos do Deus verdadeiro, ele lá se gaba de que ele é Deus Todo-Poderoso, até ele mentiu, até dizer ele que criou. Querido, é muita surpresa que ele vos trazer aqui. E agora acompanhe agora o testemunho, o outro testemunho do próprio Satanás, agora o que aconteceu numa conferência, numa reunião geral, em que muitos satanistas estavam lá. E Satanás, ele mesmo que estava dirigindo àquela reunião. O Deus fraco, o Deus derrotado, falso, esse que se intitula de Deus, ser Deus Todo-Poderoso. É um Deus falso, fraco, derrotado e miseravelmente Deus. Um Deus miserável. Imagina o que lhe aconteceu. Isso de querer se gabar. Agora vamos acompanhar o testemunho agora de um novo satanista. Falo novo nesta série. Este é do Zimbábue. Este agora é do Zimbábue, lá do Harare. Ele conta agora da experiência que teve numa conferência. Eu enganei uma moça dizendo que lhe daria um emprego, e trouxe a moça até Satanás. Quando ele se aproximou da moça, ele começou a se afastar e dizia: não posso tocar, é ungida, foi escolhida pelo homem que reina no céu. Eu disse: Pai, tu és mais forte. Agora está me dizendo que existe alguém mais forte do que tu. Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Satanás disse: Yeshua HaMashiach. Tá aí. Agora é o próprio Satanás. No princípio eu estava a relatar sobre apenas entre os anjos. A contar que os anjos em si, ou os demônios em si, são pequenos, ele tem menor poder. E agora quem é? O próprio Lúcifer. O próprio Satanás, o chefe deles, reconhece que quem tem poder é o próprio Jesus Cristo, não é ele. Este homem aqui testemunha, ele falou sozinho. Diz que, segundo a orientação de Satanás, tinha que procurar uma moça. Neste caso, uma moça virgem. Levou, trouxe. Só que aquela moça era uma moça crente, de uma vida entregue a Jesus. O que aconteceu? Quando chega lá, Satanás se afastou, se distanciou, não conseguiu tocar aquela moça. E o rapaz, o homem, ficou confuso. O que está acontecendo? Por que você não está tocando? Por que você não está fazendo nada? E Satanás disse: não posso tocar porque ela é uma ungida. Ela foi escolhida por aquele que governa lá nos céus. O jovem fica admirado. O que está acontecendo? Como que você não pode tocar? Se você é o Deus Todo-Poderoso, você é meu pai, você tem todo o poder. Por que não? Diz, não. Esta aqui foi escolhida por aquele que governa nos céus. E esse jovem pergunta: quem é esse que é o mais poderoso do que você? Satanás confessa sozinho: Yeshua Mashiach, que está a fazer referência a quê? A Jesus Cristo. Satanás bate continência na presença de Jesus Cristo. Não é por acaso que esta série está a vir para si.
Não é por acaso. É uma oportunidade. Se você está a sofrer de ameaças do inimigo, eu sei que existem famílias que estão a sofrer ameaças. Famílias estão limitadas, estão a ver a sua vida limitada, cronometrada. Cada ocasião, só não sabe quem a seguir vai morrer, quem a seguir vai ser atacado. Não sabe. O nome de Jesus Cristo é suficiente para te defender, te livrar desses ataques, te livrar dessas ameaças. Por isso, acompanhe essa série até o final, porque nós vamos revelar muita coisa. Percebe? E agora é o próprio Satanás está a confessar: Jesus Cristo é o mais poderoso do que ele. Vai imaginar isso? Isso não é suficiente. Agora vamos seguir para frente. Mais um testemunho sobre o que aconteceu com Satanás agora. O próprio chefe que governa o mundo das trevas. O que vai revelar agora? Mas antes, quero vos trazer agora do ex-satanista do Brasil. O que aconteceu também com Satanás num dos dias que exatamente esse jovem aqui se converteu. O que aconteceu? Ele conta em seu testemunho, eu fiz um corte, ele conta que de repente, quando ele estava frente a frente com Satanás, Satanás agora queria enganar para fazer o sacrifício, que é para vender a alma, como diz, vender a alma ao diabo. Nessa altura mesmo aparece um anjo poderoso. Esse anjo poderoso tinha faísca em suas asas. E assim então, neste momento, Satanás, quando aproxima, querer tomar ele, a dizer que este aqui é meu, o anjo segura ele pelas asas e coloca à parte. Nesse momento, Satanás teve medo, se afastou. Vamos deixar que ele mesmo expresse isso. Quando eu fui furar o dedo, e um anjo me segurou pelo braço. As pessoas todas viram que não era um espírito normal, porque ele iluminava, suas asas soltavam faísca de luzes. Ele abraçou com as suas asas e simplesmente ficcionou os olhos em mim e falou que ele era um anjo enviado por Deus, que a partir daquele momento eu não serviria mais Satanás. Lúcifer avançou na frente dizendo assim que eu era dele, que eu estava adorando. Lúcifer não quis deixar eu sair, tentou avançar sobre o anjo desmanhou uma espada e ele pulou para trás. Está aí o grande conflito a ser vivido por homens que testemunham sozinhos o que está a acontecer no mundo das trevas. E aqui está a dizer, quando o anjo tirou a espada, Satanás o que fez? Se afastou, teve medo. Satanás não é todo poderoso, não se engane, por favor. Estou a falar aqui para bruxos, para os curandeiros, para os feiticeiros, para os satanistas, para os mágicos. Todos esses estão sendo enganados. Satanás não é todo poderoso, ele apenas ameaça. E todo aquele que ameaça é um fraco. Percebe? Aquele que ameaça vive amedrontando as pessoas, tem medo. É isso que acontece. Toda pessoa que vive ameaçando o seu grupo, ele tem medo de ser derrotado, porque ele já é um derrotado. Satanás é um derrotado, ele não tem todo o poder. E agora, para terminar agora com o testemunho neste vídeo, vamos acompanhar agora o testemunho da vergonha pública que Satanás passou. Numa conferência geral, em que muitos satanistas estão falando numa sala tão grande que só eles é que sabem como descrever. Satanás caiu diante do nome de Jesus Cristo. Exatamente o que a Bíblia diz, que para este nome todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aconteceu isso. Em plena reunião, Satanás passou vergonha. Ele como dirigente da reunião, mas lá no assento dele, no trono dele, caiu lá mesmo. Pode imaginar? Veja agora o que é contado aqui. Saímos juntos e imediatamente alcançamos a sala de conferência. Quando cheguei lá ouvi que tínhamos uma conferência com o Lúcifer, o Satanás. Satanás, nesta reunião, deu-nos as seguintes instruções: combater severamente os que creem em Deus e não os descrentes, porque os descrentes já pertencem a ele. Quando ele disse isto, um de nós perguntou: por quê?
Ele disse que a razão era porque Deus o expulsou do tal lugar. Recusou a chamar o lugar de paraíso. No entanto, um de nós disse a ele: nós ouvimos que Deus enviou alguém para salvar a humanidade e resgatar todas as almas perdidas para Deus. Satanás então perguntou: quem é esse? Um de nós respondeu: Jesus. E para nossa grande surpresa, Lúcifer caiu de seu assento, e depois gritou para o homem que pronunciou o nome de Jesus, e advertiu que se ele amasse a vida dele, então que nunca mais mencionasse este nome nas reuniões. Consegue perceber? Isso é pesado. Isto é pesado. Satanás caiu do seu assento. Numa reunião tão grande, diz que era uma reunião internacional, que muitos satanistas no mundo inteiro estavam naquela reunião. E ele diz: aqui nós devemos combater severamente os que creem em Deus. E a referência é os cristãos. Essa é a referência. No meio disso, alguém pergunta então: por quê? Ele diz: porque Deus me expulsou lá nos céus. O que é que diz Apocalipse 12, 7, 19? 12, 7 até 9. Diz que Satanás foi expulso nos céus. Satanás já reconhece. Ele só engana as pessoas porque ele criou o mundo, ele criou mentira. Ele sabe muito bem o que ele provocou lá nos céus. Foi expulso, caiu aqui na terra. E agora ele está a lutar para que você e eu não vá para lá no paraíso. Satanás reconhece a vida eterna. Por isso ele está a enganar pessoas. Ele está a enganar pessoas, está a levar as pessoas para o engano, para praticar coisas erradas contra o seu irmão, a sua família, o ser humano igual, que é para não fazer parte também do paraíso. Ele reconhece sobre a vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, por favor, reconheça o nome de Jesus Cristo. Vimos aqui, Satanás reconheceu Jesus Cristo como o Deus Todo-Poderoso. Por causa de se pronunciar o nome de Jesus Cristo na sala de conferência, Satanás caiu do seu assento. O nome de Jesus tem poder. Eu estou a lhe dar aqui esta dica, querido. Acredite em Jesus Cristo. Busque o nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem muita gente que está no satanismo, estão a procurar como escapar de lá. Não estão a ver como, porque são limitados, são ameaçados. Experimente o nome de Jesus Cristo. Chame o nome de Jesus Cristo. Você vai encontrar a paz, vai encontrar a libertação. Você vai ser libertado de lá, vai ser tirado de lá. Acredita, experimente isso. Você vai experimentar uma nova vida junto de Jesus Cristo. Este nome de Jesus Cristo que fez cair a Satanás, ele tem todo o poder para te defender e te livrar de todas as ameaças do inimigo. Acredite nisso. Querido, está escrito em Deuteronômio 4, versículo 39. Por isso, hoje deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus. Reconheça isso. Em cima no céu e embaixo na terra, não há nenhum outro. Somente o Senhor é Deus. Estou a falar qual é o Senhor. Não este Senhor que imita, vinga, escraviza Satanás. Estou a falar o Deus Criador, o verdadeiro Deus Criador. Busca, procura por Ele. Você vai encontrar. Eu estou a te falar aqui com toda segurança, toda certeza. Deus está à sua espera. Apenas você tomar o primeiro passo só. Ele vai te tomar também pela mão. Acredite nisso. Creia que somente existe um Deus Todo-Poderoso. Só nele só que você pode encontrar a paz e a libertação. Querido, é a Ele que você deve adorar de verdade. Apocalipse 14, versículo 6, 7, diz ali: e um anjo voando pelo meio do céu tinha o evangelho eterno. Este evangelho ele estava para proclamar a todas as nações, os que habitam sobre a terra. E você faz parte dessas nações. Qual é a mensagem que ele leva para todas as nações, tribos, línguas e nações? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Querido irmão, este é o momento. Adore ao Deus Criador. Se afaste dos enganos do inimigo. Entregue a sua vida a este Criador que é Deus Todo-Poderoso, não de um enganador Satanás, não. Entregue a sua vida a Jesus Cristo.
Jesus quer te defender fora deste engano. Percebe? Entrega a Ele, experimenta isso. Hoje pode ser seu último dia de passar, de você não apanhar sono, de você não ter sossego por causa de ameaça. Pode ser o seu último dia hoje e seu primeiro dia também, de você ter um sono tranquilo, de você ter a paz, de você gozar o amor, gozar a felicidade e uma vida de uma boa harmonia. Basta você crer, basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo e você pedir uma renovação de vida daqui em diante. Jesus está disposto para te ajudar, para te segurar. Que o Senhor te abençoe, se inscreva no canal, partilhe este vídeo e ajude as demais pessoas que encontrem também a libertação. Tem muita gente que está passando por momentos terríveis. O dia da manhã nós voltamos aqui a nos encontrar para tratarmos aqui do tema 12, que tem como o título Campo Universal de Guerra. É amanhã que nós vamos tratar deste assunto. Campo Universal de Guerra. Qual é este campo universal de guerra? Que sem dúvida está contigo mesmo. Está exatamente contigo. Por isso prepare-se para você descobrir este campo de guerra e saber como preparar este campo de guerra de modo que possa servir para vitória, realmente vitória, e não para ser servido por inimigo para uma derrota. O Senhor te abençoe. Até amanhã. Tchau.